Pois é, vamos chamar o Altamiro Borges, que é jornalista, presidente do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, para a gente falar um pouquinho sobre a CPI e sobre outras notícias também. Oi, Miro, como você tá? Tudo bem por aí? Thalita, eu tô bem. Tava dando risada aqui desse Não depoimento. é? É uma palhaçada, é um circo mesmo. É uma aberração, pois é. E daí é muito interessante, é muito chocante todas as informações que os senadores trazem assim nos questionamentos a Marconi, apesar de ele não responder nada, ele fica em silêncio, ele fala, vou me manter calado, né? Não quer responder. E sempre nesse sentido, inclusive, eu achei muito bacana que os senadores estão falando, você vai se manter em silêncio porque isso te incrimina? E ele fala, então assim, tá exposto lá. E daí é isso, ele não quer citar o nome desse senador, tem muito senador amedrontado de ter o nome revelado ali, ele não cita por nada. Tem conexão com a Polícia Federal, já tem assim mensagens que ele pediu para a Polícia Federal ver se fulano tinha uma escuta, que ele recebeu informações de uma operação da Polícia Federal. Tem esse relacionamento com o Jair Renan, que é o filho do Bolsonaro, o filho mais novo, né? E com a mãe do Jair Renan, ex-esposa do Jair Bolsonaro, ele teria indicado um nome para um cargo, e daí a mulher, a ex-mulher de Jair Bolsonaro passou e esse fulano foi aceito ali no cargo também, depois foi preso numa investigação de combate à corrupção. É maluquice, sabe? São mais de 300 mil páginas de mensagens de WhatsApp do Marconi que os senadores têm acesso. Então é claro que eles sabem muita coisa e o Marconi não revela nada. Agora, que tá na cara que ele é lobista, que ele intermediou por conta dos bons amigos que ele tem, tá na cara, né? Então, assim, ele fala, eu seria muito incompetente. Ele foi, no mínimo, amador, né? Porque uma das senadoras acho que citou isso, ele foi amador, porque tá todo mundo sabendo de tudo agora que ele fez. Como você avalia, assim, nesse geral, nesse resumo que a gente trouxe? Eu acho que o Renan Calheiros, agora há pouco, deu a melhor resposta. Ele falou o seguinte: esse foi o mais cínico dos depoimentos que essa CPI já teve. O cara é muito cínico. O cara é um desqualificado. Ele é um lobista. A única verdade que eu acho que ele disse, Thalita, foi: eu tenho ótimos amigos. A começar do filhote 04 do presidente Jair Bolsonaro, o Renanzinho, né? O Jair Renan, né? Que ele ajudou a viabilizar a empresa do Jair Renan, uma das empresas do Jair Renan. O moleque é novinho, mas é próspero, rapaz. Né? Você vê que a família é muito interessante. O Flávio Rachadinha mexe com negócios imobiliários, chocolate e tal. Que é o 01. O 02, que é o Carlos Pitbull, mexe com redes sociais. O 03, o Dudu Bananinha, né? É amigo do Trump, né? Elogiado pelo. É um homem das relações internacionais. E o Jair Renan, esse pivetinho, né, o Pimpolho, é amigo desse lobista, né? É amigo do Marconi. Esse negócio do Marconi é que já numa investigação no Pará, né, já tinha. Foi aí que foram coletadas essas mensagens. E as mensagens são impressionantes, porque vai mostrando, ele é muito relacionado. Né? Ele é um lobista. Lobista que gosta de carro de luxo, né? Entre um carro de luxo e outro, ele põe aquelas camisetas da seleção brasileira, que a minha eu escondi, eu não uso mais aquilo lá, por enquanto. Ele põe aquelas camisetas da seleção brasileira para ir em protesto pela ética na política contra a corrupção. O cara é um cínico. O cara é um. Então, é isso. E que mantém todas essas relações, né? Relações. E que vai mostrando isso, que o Ministério da Saúde virou um balcão de negócios, né? Balcão de negócios dessa Precisa, que tem ligação, várias dessas pessoas têm ligação com o ex-ministro da Saúde, daquele sorridente Michel Temer, aquele que traiu agora o Bolsonaro, né? Pois É é. um traidor, é um traíra de carteirinha, né? Que foi o Ricardo Barros, né? Que foi ministro da Saúde. Né? Então, são essas relações que vão se apresentando. Né? Isso vai levando, eu acho que esse relatório da CPI vai ser bomba. Esse relatório da CPI eu acho que vai acelerar muito o debate sobre o processo de crimes de responsabilidade do Bolsonaro, né, de crimes do Pazuello, de crimes do Ricardo Barros, de toda essa tropa que está aí, inclusive esse cínico, né,
o relatório da CPI promete dar uma agitada. O Bolsonaro, que tem pousado agora de bonzinho, que arregou e tal, vai ficar muito bravo com esse relatório da CPI. Eu estou prevendo. Vamos ver, vai para a próxima semana, né? Tá saindo, né? Porque essa expectativa de que, inclusive os senadores já têm falado sobre isso, de que a CPI não vai ser prorrogada, e daí a leitura do relatório final deve acontecer no dia 28 ou no dia 29 de setembro. Então, logo mais, a gente vai ter, não a próxima semana, a outra, a gente vai ter acesso a esse conteúdo completo das investigações dos senadores. E tem uma questão que também está sendo bastante debatida hoje, que é não só de crime de responsabilidade, que deve aparecer contra Jair Bolsonaro nesse relatório, mas crimes comuns também, né? Eu sei que crime comum daí teria que ir via PGR, a gente tem Augusto Aras, tem esses dois protetores, né? Augusto Aras e o Arthur Lira ali na Câmara, que são esses protetores de Jair Bolsonaro, que inviabilizariam o andamento do relatório com essas denúncias. Mas vamos esperar. Deixa eu trazer mais um trechinho do Marconi, inclusive, Miro, para repercutir com você, que é o seguinte. Marconi, para quem lembra, ele apresentou um atestado para não comparecer à CPI da última vez que ele foi chamado, né? E daí todo mundo ficou bem revoltado, os senadores, tanto é que esse atestado depois foi retirado pelo próprio médico. E daí, hoje o Marconi chegou lá, nessa abertura que eles fazem, e disse assim: não, porque eu nunca fui intimado, eu sempre estive disposto a vir aqui na CPI para prestar esse depoimento. E o Omar Aziz falou assim: o quê? Você apresentou atestado. E a gente tem essa fala. Vamos dar uma olhada nessa fala. Nunca fui intimado, não sou foragido da CPI. Nunca fui formalmente intimado. Estou aqui hoje espontaneamente. A troco de que o senhor foi atrás de um atestado médico? A primeira pergunta que eu lhe faço, a troco de que o senhor foi atrás de um atestado médico? O senhor chega aqui com uma marra, olha, não fui comunicado. Não, de forma alguma, senhor. Vamos lá, me explica aí, senhor Marconi. Eu vou só acabar minha... Não, me explique, senhor Marconi, por que o senhor foi atrás de um atestado médico? Para conseguir um atestado de 15 dias é a coisa mais difícil. O senhor, milagrosamente, através de um médico aqui do Sírio-Libanês, de Brasília, consegue 20 dias... E diz aqui que não foi comunicado para vir aqui. Então, o senhor foi atrás de um atestado médico para quê? Eu tive um colapso nervoso, físico, e o médico me viu, me analisou e me deu o atestado médico daquela situação. E o Marconi murchou, você viu? Ele estava todo lá, marrento, né? Nesse discurso dele. A hora que o Omar Aziz chama ele ali, ele dá aquela murchada. Que é isso? E daí ele continua assim o depoimento todo, né? Murchou e não respondeu a nada até agora. Mas achei muito interessante essa chamada do Omar Aziz. Ele é isso. Acho que o Renan sintetizou bem, retratou bem o que está sendo esse depoimento. É um cinismo, é um show de cinismo, e o cara é um cínico de primeira, que é isso. Ele conseguiu atestado do médico, que depois o médico negou, disse assim, não, teve teatralização. Foi teatral, né? Ele estava equivocado. O médico negou o seu próprio atestado. Depois ele recorreu ao Supremo para não ir depor. E o Supremo negou. Depois havia a possibilidade dele não ir depor, fugir. E uma juíza aventou a possibilidade de condução coercitiva. Só quando aventou a possibilidade de condução coercitiva é que esse corajoso, esse fortão corajoso, aí não teve mais jeito, né? A não ser que ele fosse junto com o Zé Trovão lá para o México. Né? Como não teve jeito de viajar para o México, fugir para o México, né? Ele teve que depor. Agora, o depoimento é isso. O depoimento, eu acho que a única verdade que ele disse nesse depoimento é que ele tem ótimos amigos. Isso é uma verdade, ele tem realmente, é um lobista, né? Tem ótimos amigos, a começar, só para lembrar o nome do rapaz, volta a insistir no nome do Jair Renan, que é um menino com um futuro brilhante pela frente. Tem ótimos amigos, esse lobista. Né? Vamos ver. Eu acho ficou muito feio. Eu acho que isso vai cutucando, vai mostrando como virou realmente esse ano, né? Que é uma tristeza isso. Os caras transformaram o Ministério da Saúde, que devia cuidar de toda a logística, que devia ter... Você imagina se a gente tivesse aplicado as vacinas no tempo certo, quantas mortes nós teríamos evitado no Brasil? Né? Quantas mortes, né? Quanto sofrimento. Nós vamos fazer hoje um papo com uma associação que está sendo criada das vítimas da Covid. Né? Tanto os
pessoas que perderam seus entes queridos, como os que passaram pela Covid e ficaram com sequelas da Covid, que são barra pesada, barra pesada. Eu fiquei impressionado com alguns relatos que eu já tive, né? Então você vê a destruição que isso fez no Brasil. E enquanto isso estava ocorrendo, tinha gente como esse Marconi negociando propina para a Covaxin, para a vacina indiana, negociando propina, né? Isso dentro do Ministério da Saúde, né? Com restaurante de luxo, fazendo conchavo em restaurante de luxo em Brasília, né? Restaurante, inclusive, de um cara que é bolsonarista, né? Fazendo conchavo em restaurante de luxo para ver propina em vacina. E as pessoas morrendo, ficando, né, com um monte de sequelas. É lamentável. É essa a situação das trevas bolsonarianas que nós estamos vivendo. E isso não se restringe à negociação de vacinas, inclusive. Os senadores estão puxando esse fio de que antes da vacina, a Precisa e esse lobista atuaram nesse mesmo esquema com os testes de Covid. Eles, inclusive, tinham uma arquitetura da corrupção, né? Uma arquitetura de você conseguir vencer licitação por meio de um esquema ali de pessoas dentro do Ministério da Saúde. Então, eles tinham esse esquema que era para burlar, de alguma forma, a licitação e conseguir ou superfaturar ou ganhar, de fato, essa licitação para fazer a venda de testes de Covid. Então, não começou com vacina, já era anterior e daí vai se descobrindo. É muito interessante ver esse trabalho dos senadores e o Marconi, justamente por eles terem esse material tão rico de troca de mensagens. Então, fica mais fácil de descobrir essas relações que Marconi tinha e até onde isso chega. Tem um outro detalhe também da CPI que eu quero discutir com você, Miro, que é em relação a esses habeas corpus que o STF tem dado a todos os depoentes que vão depor ali na CPI. E daí o Omar Aziz também fez uma fala sobre esses habeas corpus. Vamos ouvir. 109 pessoas que foram ouvidas aqui foram ao Supremo, o mesmo Supremo que eles pedem para fechar. Foram ao Supremo, né? Quando o calo aperta, aí os cabas não é mais macho não, aí fica tudo aí, não, vamos lá no Supremo. Um tem diarreia e vai pedir um atestado médico, outro não sei o que e tal, mas para subir em caminhão tudo é macho, né? Para subir em caminhão para falar mal dos políticos, para denegrir a imagem das pessoas, é macho, mas chega aqui, aí, mano, velho, aí a conversa é diferente. Aí por isso que eu digo, nós estamos ficando doido, rapaz, já. É isso, são bolsonaristas, muitos deles, inclusive, devem ter participado desse ato agora no 7 de setembro, imagino eu, não tenho confirmação nem informação nenhuma, e vão e um ato que pediu fechamento, né, de STF, prisão de ministros, mas quando o calo aperta, eles recorrem ao Supremo Tribunal Federal, né? Eles estão seguindo, eles seguem o Bolsonaro, né? Seguem o seu mito. O mito também é assim, rosna, eu sou bravo, depois vira um gatinho, né? Vira um gatinho como foi na semana pós 7 de setembro, né? Fez em Brasília e em São Paulo, fez ataques, disse que ia enquadrar, disse que o Alexandre de Moraes era um canalha, não sei o que. Quando cresceu o movimento, a possibilidade do impeachment subir no telhado, né? Ou melhor, sair do telhado, né? Quando cresceu a possibilidade do impeachment virar uma realidade, né? Com vários partidos sinalizando que iam abandonar o bravateiro, né? Quando a repercussão internacional foi muito negativa, quando a repercussão nos mercados, bolsa, dólar, foi muito negativa, aquele sujeito bravo, Bolsonaro, do 7 de setembro, que ia enquadrar os canalhas, né? Elogia a China, os bolsonaristas devem ter ficado doidos, elogia a China, né? Faz a carta do arrego, né? Faz aquela carta junto com esse rapaz que agora tira sarro dele, né? Que é esse Michel Temer, o vampirão, né? Então, os bolsonaristas fazem a mesma coisa. Ficam falando em ética, vestem as camisas da seleção brasileira e ficam falando em ética anticorrupção. Tipo esse lobista amigo do Renanzinho, né? Que tem uma ótima relação com o Renanzinho, né? Falam em ética, corrupção. Isso é para enganar trouxa. Só os trouxas acreditam nesse tipo de coisa, né?
Depois ficam esbravejando, são muito duros, né? Então, fechar o Supremo, expulsar todo mundo, vamos invadir, tirar a tapa, como disse aquele sertanojo do Sérgio Reis, tal. Aí, quando aumenta a pressão, todos recuam, vão procurar o Supremo para ter habeas corpus. Mas vocês não estão corajosos? Vocês não estavam descendo tanto cacete no Supremo, nos ministros? Né? E agora vocês vão lá pedir de joelhos esse habeas corpus? Porque com esse habeas corpus é isso, dá chance desse cara fazer o que faz. Né? Se nega a responder várias coisas, várias contradições evidentes. Como assim ele não conhece ninguém no ministério? Tem mensagens trocadas? Como assim ele não lembra o senador? Ué, só são 83 senadores, 81 senadores no Brasil, ele não lembra o nome do senador? Então isso, o habeas corpus faz com que ele se sinta seguro para essa palhaçada, porque isso é uma palhaçada, é realmente um circo, né? É realmente um circo. Só que eu acho que isso vai água mole em pedra dura, tanto bate quanto até que fura, não é assim que fala? Né? Isso vai fragilizando o governo, vai mostrando esse governo, que ainda tem gente impressionante, o nível de consciência, essa onda conservadora no mundo e no Brasil, as coisas que produz. Né? Impressionante que ainda tem gente que acha que esse governo combate corrupção. Amigo, acorda, amigo. A corrupção está instalada em plena pandemia. Os caras estão te matando. Até os que dizem, até os negacionistas estão morrendo. Não, agora morreu, você vê, esse mundo é maluco, esse mundo é cheio de contradição. O cara que era líder do movimento antivacina nos Estados Unidos, 30 anos de idade, morre, deixa filhos, a esposa grávida, morre, deixa uma dívida monstruosa, já que nos Estados Unidos não tem SUS, é privado. Né? Então, esses caras estão vendo que o Ministério da Saúde, em plena pandemia, em plena desgraça, foi transformado num antro de corrupção. E ainda tem nego que fala, não tem corrupção nesse governo. Bolsonaro, pelo menos, não é corrupto. Estão vendo que o Flávio Rachadinha compra uma casa de 6 milhões de reais, que a grana dele não permite isso. Mas não tem corrupção nesse governo. É porque permite esse tipo de cinismo. É lamentável. É preciso, acorda, peão, acorda, vê o que está ocorrendo, amigo. O Marconi fala que não conhece ninguém ali do Ministério da Saúde, como você disse, mas ele chama o Roberto Dias, que é esse ex-diretor de logística, que foi demitido, né, foi exonerado, que foi preso quando esteve na CPI, ele chama o Roberto Dias de Bob, que é o apelido. Então, assim, você não conhece, você chama o cara por apelido. Esse senador, ele tem como ele disse, ele tem ótimos amigos. Ótimos amigos, pois é. E ele protege esses amigos muito bem, né? Que é o caso desse senador, que ele não quer revelar o nome de jeito nenhum. E daí ele fala que se esquece, né? Ele, eu não sei, eu não lembro o nome dele. Só que teve um outro, não é que eu não lembro o nome, não lembro quem é. Só que daí teve um outro momento da CPI que ele falou, e daí eu fui conversar com o senador. Então ele sabe quem é, né? Ele sabe muito bem quem é, porque ele citou numa outra resposta que ele teve essa conversa com esse senador já citado. Então ele sabe. E os senadores ali da CPI dizem que podem ficar até as 8, 10 horas da noite, que uma hora ele vai entregar esse nome. Então eles também estão fazendo essa pressão psicológica, né? A gente sabe que funcionou no passado. A Simone Tebet conseguiu arrancar o nome, né? Eu nem lembro mais de quem, já são tantos. Foi do Miranda. Foi do Miranda. A Simone Tebet conseguiu arrancar do Miranda quem era que o Bolsonaro tinha dito quem era o deputado que o Bolsonaro tinha dito que estava metido na treta, que era o Ricardo Barros. Isso, exatamente. A Simone Tebet conseguiu, depois de muita pressão, conseguiu esse nome. Então, assim, há muita expectativa por essa sessão hoje. Inclusive, nesse momento, tem debate ali na CPI sobre ele sair preso, porque ele não está revelando nada, as contradições são óbvias, são claras, e ele continua não falando nada. Então, vamos aguardar.